Quer continuar rindo com o Pânico na Band? Reveja sua matéria favorita ou confira o programa na íntegra. Acesse band.com.br e assista quando quiser os programas, matérias e conteúdo exclusivo. Acesse band.com.br. Olá, eu sou o João Bidu e agora as minhas previsões para o seu signo estão na tela do seu celular. Envie o nome do seu signo para 1315 e receba todos os dias previsões para o amor, trabalho, dinheiro e tudo que os astros reservam para você. Tudo por apenas R$ 3,99 por mês. Envie o nome do seu signo para 1315 e conte todos os dias com as minhas previsões. Eu espero você, valeu? Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje começamos conversando com o Dr. Rui Alberto de Faria Filho, que é presidente da Sociedade Norte Rio Grandense de Cardiologia. Doutor Rui, obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer, bom dia a todos. É um prazer recebê-lo. No dia 29/9 se comemora o Dia Mundial do Coração. O que a Sociedade Norte Rio Grandense de Cardiologia preparou para apresentar à sociedade, para discutir com a sociedade sobre este tema? Bom, nessa data existe uma série de temáticas que a gente vai abordar, claro, sempre focando a prevenção. Ela é comemorada sempre no dia 29 de setembro, todo ano, é uma data do calendário nacional. Só que esse ano, inclusive, nós postergaremos e faremos a nossa programação de eventos na semana seguinte, no final de semana seguinte, onde estaremos programando 2 atividades, uma em um grande supermercado de Natal e outra no Parque das Dunas, num final de semana, num sábado. E nessa atividade nós teremos orientações em relação aí à prevenção, os fatores de risco que levam a desenvolver a doença cardíaca. E vamos compartilhar então com os nossos telespectadores quais são os principais fatores de riscos que levam as pessoas a sofrerem infarto, por exemplo. Hoje a gente precisa iniciar essa prevenção, essa atenção bem mais cedo, desde a juventude. Por quê? Porque exatamente esses fatores de risco estão se tornando cada vez mais frequentes. Eles são
principalmente o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física, o que no dia a dia nosso de hoje é muito comum com a população, o tabagismo, que vem diminuindo, mas ainda tem altos índices no Brasil, a dislipidemia, ou seja, a elevação do colesterol, muitas vezes provocada pela má alimentação rica em gorduras, a hipertensão arterial, que é a elevação da pressão quando não bem controlada, o diabetes, que vem crescendo assustadoramente, é uma grande preocupação hoje em dia, muitas vezes advinda por causa da obesidade. O excesso de peso, hoje a gente já tem a população de Natal, 51% da população acima do peso que deveria ter. Ou seja, isso leva a uma chance de diabetes bem mais pronunciada. Além de outros fatores hereditários que a gente não consegue mudar, que é a história familiar de pacientes que têm já a história de pais, avós que tiveram doença, e a própria idade, claro que quanto mais idoso, a chance maior de doença cardiovascular também. A questão do sedentarismo, ela me parece mais grave em função das tecnologias. A forma como as crianças brincam hoje é diferente de como brincavam no passado. Também o acesso a automóveis hoje é bem mais amplo do que no passado. E a cidade foi perdendo os seus corredores. As pessoas pouco têm espaço em Natal para andar de bicicleta ou para caminhar. Isso é uma preocupação? Sim. O sedentarismo, e a gente tem, infelizmente, até uma estatística relacionada ao Nordeste, que é uma das regiões do Brasil mais sedentárias. E Natal, infelizmente, há 1 ano e meio atrás, houve uma estatística que mostrou também que das capitais do Nordeste era a primeira, a segunda, estaria aí entre as mais sedentárias. E isso vem exatamente pela evolução da sociedade, de certa forma, que torna tudo automatizado, e cada vez mais a gente se movimenta menos no nosso próprio dia a dia. Afora, claro, a prática habitual da atividade física, que essa deva ser incorporada aí para todos, com uma frequência aí de 4 vezes na semana, pelo menos meia hora de atividade física, isso seria o ideal. Pode ser uma simples caminhada? Perfeito. Hoje a gente tem trabalhos, inclusive, mostrando isso. Algumas pessoas comparando aqueles que caminhavam, aqueles que correm. E mesmo você caminhar, claro que num passo um pouco mais veloz, traz o mesmo benefício de uma corrida, por exemplo. Então, mesmo a intensidade leve, o exercício de intensidade leve, ele traz grandes benefícios para o coração. O que mata mais hoje no Brasil e no Rio Grande do Norte? É o infarto, o AVC ou a combinação? São as duas coisas, essa combinação. No Brasil, de forma geral, é o AVC. A gente tem pouca estatística relacionada ao Rio Grande do Norte em si, mas a gente acredita que estejam aí em empate essas duas causas, e esses fatores de risco combinados, eles vão aumentar o risco exatamente para as duas principais doenças. Que hoje, para você ter ideia, pelo que a gente está falando aqui, a cada 2 minutos uma pessoa no Brasil vai ter um AVC ou um infarto. Então é uma estatística horrível, mais de 300 mil mortes por ano por doença cardiovascular. E a diabetes é uma porta, é um terreno fértil, né, para isso vir acontecer. Por quê, doutor? O diabetes acelera todo esse processo. Então, o processo que a gente chama da aterosclerose, que é o envelhecimento do vaso, que vai combinar com aquela placa de colesterol lá que vai entupir a artéria e vai levar ao AVC, ao infarto. O diabetes, ele traz um aceleramento disso e faz com que pessoas mesmo mais jovens, de 40, 50 anos, já venham a ter a doença de forma grave, de forma séria. Então, o diabetes talvez seja hoje o principal fator de risco para o coração. Eu queria que o senhor falasse, que está chegando ao final da nossa entrevista, o senhor falou de caminhadas, corridas, mas queria que o senhor nos dissesse outras dicas de prevenção. Perfeito. Além do exercício físico, a alimentação é super importante. Da mesma forma que a gente diminuiu o exercício físico, a gente vem nos alimentando muito mal também, com muitas calorias, com carboidrato, que são as massas, com coisas gordurosas enlatadas, e é importante a gente prestar atenção na alimentação. Além disso, parar de fumar.
fazer o seu check-up regularmente, uma vez por ano, pelo menos, medindo as suas taxas de colesterol, medindo a sua pressão arterial. A gente precisa conhecer esses dois fatores. Eles são assintomáticos, então muitas das vezes a pessoa tem a pressão alta e não vai sentir nada, vai ter colesterol alto e também não vai sentir nada. Então é importante que a população esteja procurando esse check-up para poder fazer uma avaliação completa da sua saúde e fazer isso desde cedo, porque em coração prevenir sempre é o melhor remédio. Muitíssimo obrigado, Dr. Rui Alberto de Faria Filho, que é presidente da Sociedade Norte Rio Grandense de Cardiologia. Aproveito para lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, e a revista Conexão Potiguar, que comemora os 10 anos desse programa. Muito obrigado, Dr. Rui. Obrigado, Dr. Júnior. Foi um prazer. Estamos sempre à disposição que precisar. Muitíssimo obrigado ao Dr. Rui. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Sejam ela nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Apoio Band Natal. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br, o portal de notícias do semanário do Rio Grande do Norte, o jornal Potiguar Notícias. Neste bloco temos o prazer de receber a educadora Daíse Roberta, que é da empresa Ensina Mais, uma empresa de complemento escolar, a quem agradecemos a presença. Tudo bem, Daíse? Como vai você? Tudo bom, eu que agradeço. Bom dia. Prazer. Bom dia para você, prazer recebê-la. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores qual a missão da Ensina Mais. A Ensina Mais, ela trabalha com alunos que tanto podem apresentar ou não dificuldades no seu desenvolvimento da escola tradicional. Ela faz uma avaliação, no caso, esse processo é feito através de uma avaliação pedagógica, onde o aluno ele vai desenvolver algumas atividades propostas da própria metodologia, para poder sabermos em qual fase e nível essa criança se encaixa, para poder ser realizado esse trabalho. É um trabalho de, vamos dizer assim, de acompanhamento. Vamos dizer, a criança está em dificuldade em matemática, então vocês têm essa capacidade de dar esse acompanhamento em matemática, esse nivelamento, seria isso? Exatamente, porque assim, muitas vezes, um exemplo, a criança ela está no 4º ano. Subentende-se que ela já sabe todo o conteúdo daquele ano que ela se encontra na escola. Mas muitas vezes, quando é feita essa avaliação, esse teste para saber qual é o nível de conhecimento que ela obtém naquele período, apresenta muitas dificuldades. Então, a metodologia, ela trabalha em cima dessas dificuldades apresentadas por aquele aluno. Perfeitamente. E qual o público que atende? É mais escola particular, é mais escola privada? Qual o público? Assim, ou é aberto? É aberto, mas assim, temos mais alunos de escola privada. A escola pública é em minoria. E a Ensina Mais é uma franquia, né? Isso, é uma franquia, exatamente, do grupo Uniprepara. Uniprepara. E no Rio Grande do Norte existe há quanto tempo?
Existe há mais ou menos uns 2 anos. No caso, ela é a primeira franquia que foi aberta aqui em Natal, que ela fica em Tirol. E é a única que se encontra no estado. E que rua? Na Avenida Prudente de Moraes. Na Prudente de Moraes. Exato. Então, atende o centro da cidade. Isso, exatamente. E tem planos de expansão? Se fala nisso, em abrir em outras localidades da cidade? Não. Como toda franquia, o pensamento é sempre de crescimento. Aí estamos esperando esse processo, a procura está sendo bastante grande. Ultimamente, né, tá havendo várias avaliações com várias crianças, e como o complemento escolar ele é pouco conhecido aqui no estado, aí essa procura, como também os pais eles não conhecem o que seria complemento escolar, há essa dificuldade. Porque muitas vezes eles procuram mais sobre reforço. Qual a diferença de reforço para complemento? O reforço é aquela medida emergencial que o pai procura para tirar aquela dificuldade que o aluno tem em determinado assunto, de determinada matéria. E esse reforço, ele é procurado bastante em época de final de ano, quando é saindo daquela luzinha vermelha. Já o complemento, ele trata aquela dificuldade do aluno desde aquele processo inicial, da onde ele apresenta mesmo aquela dificuldade. Então, vai trabalhando... Durante todo o ano... Vai trabalhando de forma gradativa, porque cada criança, ela tem o seu tempo de aprendizado. Todos não tem aquele nível igual, aquele nível padrão igual. É todo um processo de construção. Uma outra coisa, quais são as principais dificuldades que os alunos apresentam? Déficit de atenção? Como é que se dá esse tempo? Eu queria que você nos dissesse mais ou menos, na sua experiência, como é que vocês observam, identificam essas dificuldades? Assim, temos crianças especiais. Lá na Ensina Mais temos crianças que têm dislexia. Temos crianças também, tem uma criança especial que ela tem Down, e trabalhamos nesses processos que elas precisam. Muitas crianças elas apresentam bastante dificuldade na parte de interpretação, na construção da palavra, a associação que tem entre letra e som, que não foi feita aquela base sólida na alfabetização. Então a criança ela vai apresentar essa dificuldade. É a partir daí que entramos com o nosso trabalho. Porque, assim, o complemento escolar da Ensina Mais, ele é trabalhado através da tecnologia. Ou seja, as aulas, elas são desenvolvidas na frente de um computador e são personalizadas para cada aluno, e são feitas de forma individual. Ou seja, o aluno ele vai apresentar uma fase e um nível. Então, a aula vai ser desenvolvida naquela fase, naquele nível que ele ficou na avaliação. E além dessas aulas que são feitas através do computador, também tem o material extra que vai para o aluno, que no caso é livros, são atividades produzidas em sala, para o aluno desenvolver ainda mais sobre aquele assunto dado naquele dia. Ele pode levar para casa. Exatamente. As crianças especiais, quais são os principais cuidados? Tem um treinamento específico para os educadores tratar com essas crianças especiais, crianças com Down, por exemplo? Bom, essas crianças especiais, ela tem que ter uma atenção maior, porque através do método que utilizamos, que é o método construtivista, ela trabalha a autonomia da criança. A criança, ela vai ficar totalmente independente, ou seja, ela vai começar a fazer a construção das suas ideias, dos seus pensamentos sozinha. E é uma forma, assim, de trabalhar. Trabalhamos com todas, assim, de uma forma igual, mas sendo que a única diferença é a atenção, que é especial, que é até ela começar a fazer sozinha, sem precisar do auxílio do educador. Perfeitamente. Daís Roberta, do Ensina Mais, queria agradecer a sua presença. Eu passar o Jornal Potiguar, notícias que estão nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia, muito obrigado a você que nos acompanha. A gente volta já já. Agenda Propaganda apresenta Originais do Samba, 50 anos de história. Sexta, 26 de setembro, 21 horas, Teatro Riachuelo. Venda antecipada na bilheteria ou ingresso rápido.
O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. Está de volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Começamos nosso programa dando uma dica para você. O Marina Badauê está com uma promoção imperdível de passeio de barco no nosso litoral. O valor do passeio é R$60. No entanto, crianças de 0 a 5 anos não pagam nada. Na faixa etária de 6 a 11 anos, paga só a metade. Tem mais, se você é do Rio Grande do Norte, se você é potiguar, só paga a metade também. Marina Badauê é um complexo turístico localizado na praia de Pirangi do Norte, em frente ao maior cajueiro do mundo. Em 2 horas de passeio, você fica mergulhando nas piscinas naturais de Pirangi do Norte e conhece as praias de Pirangi do Sul, Búzios, Cotovelos, com a visão do mar para a terra. Além disso, todo o material de mergulho está incluso no preço do passeio. Ligue já e reserve o seu passeio. 3238-2066. 3238-2066. Marina Badauê, lazer e confiança. No programa de hoje nós temos o prazer de receber Roberto Chaves, que é diretor do DNA Center. Ele é bioquímico e empreendedor e há 14 anos constrói essa empresa aqui no Rio Grande do Norte. Roberto Chaves, obrigado por estar conosco no programa de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado, Pinto Júnior. Prazer é meu estar aqui nesse programa. Prazer é nosso. Conta um pouquinho da missão. Como é que você, quando você decidiu, qual foi aquele momento que você decidiu construir a DNA Center? Você sentiu que tinha um espaço no mercado? O DNA Center ele foi imaginado nos anos de 99, 2000. Eu e por minha sócia Andréia e por doutora Giacona, outra sócia, somos 3. Quando a gente fazia pós-graduação no Rio de Janeiro, trabalhava lá muito com DNA e aqui não tinha nada, aqui em Natal não tinha nada de biologia molecular, de teste de DNA. Então essa foi uma ideia que daí surgiu a ideia de montar no Rio Grande do Norte um laboratório exclusivo de DNA. E depois o laboratório ele foi crescendo, hoje ele é um laboratório geral, um laboratório que faz todos os exames, desde um teste de hemograma, uma glicose, até os exames mais complexos de DNA, seja para investigação de doença, seja para investigação de paternidade. Isso aqui no Rio Grande do Norte é grande a demanda em relação a essa questão da paternidade? Ela é uma demanda crescente, né? Ela sempre e a cada ano esse número ele aumenta. Para você ter ideia, nós já estamos fazendo, nesses 14 anos de DNA Center, nós já fizemos em torno de 35 mil exames de DNA. A gente tem sido referência para o judiciário e para a classe de advogados. A gente aqui tem feito os exames aqui no Rio Grande do Norte. Onde estão as unidades do DNA Center? As unidades do DNA Center para se fazer todos os exames laboratoriais se encontram em Natal, e também em algum interior, como Canguaretama, como Parnamirim e Macaíba. E em Natal a gente está no Hospital São Lucas, nós somos o laboratório do Hospital São Lucas, temos uma unidade na Avenida Afonso Pena, outra unidade na Rua São José, na Laurentino de Moraes, na Ayrton Senna, e então a gente envolve em vários locais.
ou seja, existe sempre um DNA Center perto de você. Onde alguém precisar. E hoje, com a questão da imobilidade urbana, né? Fala-se imobilidade urbana, mas no caso aqui inclui-se um prefixo, é uma imobilidade urbana. As pessoas já têm mais conforto se tiver o que ela precisa perto da casa dela, né? As pessoas estão fazendo o possível para não precisar atravessar a cidade. Exatamente. Antigamente, quando a gente fundou o laboratório, existia só um. A pessoa, há 10 anos atrás, há 14 anos atrás, se locomovia muito bem. Hoje a gente tem que ter pelo menos um posto de coleta perto das pessoas. Nós precisamos estar próximos dos nossos clientes. Então essa é uma filosofia de ter sempre um DNA perto das pessoas. O senhor citou aí os municípios em que existe o DNA, o DNA Center. Eu pergunto, há projetos no sentido de ampliar, de ir para o Seridó, para outras cidades mais distantes? O nosso projeto agora de expansão em termos de postos de coleta é a parte de franquias. A parte de franquias, onde a pessoa teria o seu posto de coleta do DNA Center, essas amostras viriam para Natal e à tarde ou à noite esses exames já estariam prontos. Temos ainda algumas unidades que seria do grupo ainda, mas a grande parte de expansão, que tem muito local que está precisando de laboratório, vai ser a parte de franquias. Interessante. E franquia é algo que no Rio Grande do Norte está crescendo muito. Muitas franquias de outros estados se instalando aqui nos vários segmentos. Eu queria lhe perguntar sobre as últimas novidades tecnológicas nesse segmento de análise, nesse segmento de bioquímico. O que o DNA Center, o que nós temos trabalhado, nossa missão é trabalhar com o melhor diagnóstico, com mais tecnologia e tentar ser o mais eficaz possível, rápido e eficaz e com segurança. Em 2013 nós tomamos uma decisão, o grupo gestor do DNA Center tomou uma decisão que foi adquirir para o laboratório a tecnologia que tem de maior ponta, a mais atual e a de mais segurança, que se chama a tecnologia da Johnson, da química seca. O mesmo exame que é feito no Einstein, hoje ele é feito no DNA Center. É a mesma máquina. Os exames laboratoriais, eles são feitos utilizando água como reagente. Água é necessária. E nessa nossa metodologia nós não utilizamos água. Então a gente não agride o meio ambiente, o nosso lixo ele é muito pequeno e a precisão do nosso resultado é altíssima. E o lixo ele tem que ter um destino com todo o cuidado. O DNA Center hoje ele não contamina no lençol freático. Nós não temos lixo líquido, de jeito nenhum. A gente percebe que com a duplicação da BR-101, muitas empresas de João Pessoa vieram para cá e alguns daqui foram para João Pessoa. O senhor pensa nesse processo de franquia, em expandir para outros estados? Sim, nós pensamos. A gente, fora os nossos laboratórios do DNA Center, a gente também tem laboratórios outros que mandam exames para a gente. A gente tem outra tecnologia, que é a tecnologia da citometria de fluxo, que a gente faz o diagnóstico das leucemias e linfomas. E isso não tem nos estados vizinhos e alguns laboratórios enviam para nós. Então o próprio exame de DNA, vários laboratórios de fora, tanto da Paraíba, como Mossoró, como alguns laboratórios do Ceará, eles enviam exames para a gente. Então a gente já faz esse trabalho. Com relação à franquia, a gente precisa primeiro fortalecer ela no Rio Grande do Norte como franquia e depois tentar expandir para os outros estados. E em relação o senhor pensa em ampliar também para consulta médicas ou vai sempre focar neste segmento? O DNA Center, ele já existe a unidade médica integrada, onde lá atendem diversos médicos. Nós temos várias especialidades. De várias especialidades. Nós temos uma unidade que ela é mais voltada para a parte médica, para a parte de atendimento, onde lá atende cirurgião plástico, psiquiatras, infectologistas, ginecologistas, diversas outras
especialidades médicas atendendo no DNA Center. Queria só perguntar, o senhor falou das máquinas de equipamentos de pontas que foram adquiridos pelo DNA Center. As faculdades daqui formam os profissionais para operar isso com precisão ou precisa fazer treinamento em outras unidades da federação do país? Como é que é? Não, toda máquina ela é diferente. Nós temos um treinamento básico na nossa universidade, um treinamento muito teórico, tá? E toda vida que qualquer laboratório mude de máquina, ele vai ter que se adaptar àquela modalidade tecnológica. É meio que uma educação continuada, né? E normalmente a gente traz os estagiários, a gente tem estagiários e a gente treina esse pessoal junto com a universidade e depois a gente contrata. E as pessoas, querendo ou não, toda vida que a gente compra um equipamento, o treinamento, ele é feito aqui, logo sim. Perfeito. Queria que o senhor desse o seu contato. Se alguém quiser entrar em contato com o DNA Center, liga para onde? O número principal do DNA, né, é o 3211-2446, 3212-2446, 3211-5933. Em qualquer uma das unidades, seja na Afonso Pena, em Lagoa Nova, na Ayrton Senna ou nas cidades que eu já mencionei, pode procurar que você terá que ser bem atendido. Perfeitamente. Queria agradecer ao Dr. Roberto Chaves, diretor do DNA Center no Rio Grande do Norte, e passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e a revista Conexão Potiguar, que comemora os 10 anos desse programa. Muito obrigado. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br, na hora que você tiver um tempinho de acessar a internet. Um grande abraço e até mais. Um jornal e um cafezinho. E temos também a fotografia do Márcio Conde, que está agora na marginal do Tietê e nos enviou este registro aqui. Até que está boa a situação ali na altura do Cebolão. Obrigado a todos que participam.